Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Obrigado, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Tu és adorado, tu és adorado. Vês? Tudo quanto está sendo feito não é só por tua causa, mas também para ti. Tu és o centro, o foco de tudo que está acontecendo aqui. É por ti, Senhor. O mérito é teu, o reconhecimento é seu. Bendito é o teu nome. 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 Glória para sempre. És adorado, 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 adorado. Queridos, graça e paz no teu coração. Amados irmãos, boa noite. Por enquanto, amados, obrigado. Vocês são bênção demais em nossas vidas. Descanse um pouco, vocês merecem. Tome sua assento, amada igreja. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Eu vou ler João 3,16 a pedido do pastor Luan. Aliás, impulsionado pelo pastor Luan. Que palavra. Sim, de fato, João 3,16, eu tenho uma particularidade muito grande com esse texto. Se em alguma coisa eu sou bem religioso, eu sou religioso em João 3,16. O que está escrito ali é a minha religião. Aleluia. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. É amor para muita gente. Aliás, é amor para muita fé. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Culto, ele é o resultado de muito trabalho que envolve muitas pessoas. Eu vou dizer de novo: culto é o resultado. Ele está na parte do fim de muitas ações. Culto é o resultado de muito trabalho que envolve muitas pessoas. Resultado do discipulado, resultado do ensaio que nós chamamos de preparação em relação ao Ministério Louvor, resultado de um trabalho que voltou a acontecer na igreja, graças a Deus, que é o Ministério Infantil, resultado do culto e do encontro de jovens aqui no sábado, resultado de pessoas que gastam seu tempo e sua vida queimando em oração e jejum. Culto é o resultado de muitas ações que foram feitas para que o culto acontecesse. E é claro que todo o culto tem a sua particularidade. Deus não faz da mesma forma, mesmo nós
quando tentamos reproduzir do mesmo jeito. Todo culto tem a sua importância, mas penso eu que existem cultos e cultos. E eu particularmente entendo a respeito de um momento como igreja que é tão especial que só acontece uma vez por mês e não mais, que é o culto de Santa Ceia. Porque é a noite que nós desaceleramos, nós paramos para observarmos com atenção aquilo que nós não podemos, em hipótese alguma, esquecer. Eu disse para alguns que estavam conosco no tempo de preparação em relação a este fim de semana, alguns poucos intercessores orando comigo na madrugada, eu disse: domingo é como uma final de campeonato. Esse domingo, como uma final de campeonato. Nós fomos avançando o campeonato adentro, enfrentando muitas adversidades, aliás, muitos adversários também, para que nós chegássemos no domingo na final do campeonato. Agora eu pensava sobre isso e eu estava tentando dar uma observada no placar. E eu acho que hoje de manhã, o primeiro tempo dessa final, nós terminamos com pelo menos uns 10-0. Segundo tempo, saiu aquele time e entrou outro. Então o resultado, embora bem positivo por causa do primeiro tempo, pode ainda ser muito maior. Se você como igreja entender, se você como igreja permitir-se compreender aquilo que eu estou falando. Feche os seus olhos só um pouquinho. Há uma graça tão grande emanando desse lugar e eu não quero ser indiferente a ela. Um tipo de amor tão constrangedor. Já vou ministrar, estou fazendo isso. Mas esse momento é importante em relação ao que Deus está fazendo. Aleluia. 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 Que amanto nasirabanchokita brabalabahaba komanarabashuki mihamakamantuna bakanturibe kamakanturibe kai. Te amandora mandaya manaya maiso nekacho nekatoria. Digno cordeiro. Aleluia. Aleluia. Ultimamente eu tenho aprendido a contemplar as coisas. Depois da quarentena, ou durante a quarentena, eu já não estava trancado dentro de casa e não aguentava. Aliás, eu ainda ando com um pouco de fobia de parede. Por causa da quarentena, preciso estar em lugares abertos, não ver parede na minha frente. Mas teve um dia que eu saí dentro de casa, agoniado, me senti um prisioneiro, porque nos primeiros dias parece que o coronavírus andava na rua.
A gente não ia nem no portão de casa. Eu olhei na frente de casa, daqui a pouco uma brisa suave bateu assim nos meus cabelos e meus cabelos balançaram muito. O quê? Também não entendeu a piada? Como os cabelos do pastor William. Balançaram muito meus cabelos. E eu olhei na frente de casa, tinha algumas palmeiras, coqueiros. E eu disse assim: nossa, que coisa linda. Como é bonito aqueles coqueiros ali. E eles estavam ali já há mais de um ano. Bem mais de um ano, mas eu estava ali há mais de um ano. E a correria da vida não me deixou contemplar aquela bela paisagem que Deus tinha pintado através da natureza que estava ali. Eu fiz questão de bater foto, eu fiz questão de compartilhar, porque para mim foi algo incrível. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque esse tempo me ensinou para algumas coisas. Eu preciso parar para contemplar. Eu preciso desacelerar, silenciar. Eu falei hoje de manhã sobre a voz tão intensa da alma, que tende a ofuscar a intensidade, o volume da voz do propósito de Deus no nosso coração. Hoje eu procuro curtir até a última gota, me alimentar até do último grão da presença quando ela vem. Então, quando o Senhor vem com graça, quando o Senhor derrama amor em um lugar, a melhor coisa que podemos fazer naquele momento é nos deixarmos sermos constrangidos mesmo, para não passarmos, primeiro, como indiferentes, segundo, como insensíveis. Deus essa noite quer algo a mais. Algo a mais. Deus essa noite, Ele está buscando algo a mais. Algo a mais. E resistir esse tipo de constrangimento só te coloca diante dele como alguém que ainda não entendeu que o que ele faz em relação ao quanto ele ama está relacionado ao quanto você se entrega a esse amor. Não é uma força para te arrancar, para te levar à força. Não é uma força para te obrigar, para te subjugar, para te oprimir ou para te escravizar. É o coração dele querendo te pegar no colo. Te dar referência de amor, te mostrar de fato o que é ser amado. É injetar na sua alma, no seu coração, a convicção que você precisa, que todas as experiências negativas que você teve ao longo da vida não anula o fato de que Ele te amou, e amou mesmo, e fez isso com todo o seu ser, sendo Ele o onipotente, o onipresente e o onisciente. Por isso que o texto que nós lemos, quando se olha com um olhar mais atento, se pensa que há um exagero muito grande da parte de Deus em relação àquilo que Ele preza, no que diz respeito a culto. Não pense errado.
o que eu vou falar não é agora a hora. Mas o diferencial, em João 3,16, para que houvesse vida eterna, foi preciso de uma oferta. Não estou falando do seu bolso, não estou falando da sua bolsa, não estou falando da sua carteira, não estou falando do seu coração, aliás, do seu cartão. Deus precisa resolver um problema, um grande problema. E por mais que Ele seja Deus Criador, o problema em que Ele precisa resolver ali é o meu problema. Ele se interessou por mim de uma maneira que eu não consigo compreender. Ele olhou por você como nós deveríamos olhar e não olhamos para as pessoas na sarjeta. Ele olhou para você como nós deveríamos olhar e não olhamos para as pessoas nas drogas, na prostituição, no vício, no pecado. A coisa mais feia éramos nós. E Ele teve coragem de nos olhar com amor e nos chamar de coisinha linda. Olhou-nos e desejou-nos a ponto de ir ao extremo. Para ter você. Quer saber o quanto nós estamos inseridos em contextos? O quanto aquele contexto tem de nós, de nosso empenho, de nossa força. Agora eu digo de nossa carteira, de nosso cartão, de nosso suor, de nosso tempo. Deus saca do seu coração aquilo que Ele tem de melhor. Disse muitas vezes, e amo dizer isso, Ele não pega um anjo banguela, um desazado, um anjo murcho, caído, jogado pelos cantos. Eu sei que no céu não existe isso, mas Ele vai naquilo que Ele tem de melhor. E não só o que Ele tem de melhor, diz a Bíblia e o texto em que nós lemos, aquilo que Ele tem de único. Ele não só ofertou o seu filho, Ele deu o único filho. Dar tudo o que tem só é possível quando se dá tudo o que tem. Há uma diferença muito grande de dar qualquer coisa, de dar algo importante, de dar algo de valor ou de dar tudo o que tem. Só é tudo o que tem quando o nada daquilo resta em suas mãos, além de lembranças. Se ficou o juro, se ficou o resto, se ficou o retorno, se ficou uma parte, ainda não é tudo. Deus inseriu isso de uma forma muito subliminar em todo o contexto bíblico. Aquilo que Ele, em João 3,16, olhando do Antigo Testamento para o Novo, faria, já acontecia dentro das famílias do povo de Deus no Antigo Testamento. De fato, começa lá no Jardim do Éden, com a queda do homem. Ninguém entende muito bem. Deus já mostra que mesmo o homem caído haverá regeneração, haverá justificação, haverá santificação. Depois Deus faz isso com Abraão, gente.
no auge do relacionamento de Deus com Abraão, quando tudo ia muito bem, quando tudo estava indo muito certo, quando a vida de Abraão já apontava para a promessa, Deus vem e como que frustra-o pedindo aquilo que era mais importante. Ele diz: Abraão, eu quero que você sacrifique Isaque, o seu único filho a quem tu tanto amas. Existem algumas coisas que soam-nos de forma muito absurdas, das quais nós não teremos respostas no ato em que Deus determina a sua palavra. Tanto que a interpretação de Abraão em relação a esse momento era que, diz Hebreus, que ele cria que Deus ressuscitaria Isaque dos mortos. Ele não considerava o fato de que Deus iria pará-lo antes disso acontecer. Mesmo não entendendo como iria terminar, Abraão faz o que Deus mandou. Preciso abrir uma observação. Existem coisas, Lucas, que Deus vai mandar nós fazermos sem contar os resultados dela. E por mais que nós passemos a tentar entender o que aquilo vai gerar, é bem provável, Lucas, que no processo de conclusão as coisas não saiam do jeito que nós pensamos que seria. Porque as coisas do jeito de Deus sempre vão terminar do jeito de Deus. Os séculos rompem adentro. Em Moisés, a lei é estabelecida. Dentre tantas, o ofício agora sacerdotal, a parte cerimonial e o culto, da forma mais terrível possível. Porque a conclusão do culto terminava com morte. João 3,16. João 3,16 não fala da ressurreição de Jesus, fala apenas da sua morte. Eu preciso linkar com um outro versículo para dizer que ele ressuscitou, para dar legitimidade bíblica. Porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque o foco de João 3,16 não é Jesus ressuscitando, é você sendo salvo. Ele não é um versículo conclusivo por si só, mas ele não fala da ressurreição. Ali apenas diz o que Deus está perdendo para ganhar você, o que Deus está abrindo mão para ter você, o que Deus deixou de lado para ter você, o quanto você custou para Ele. Estabelecido a lei, estabelecido o culto, estabelece-se o sacrifício. Cada casa, uma oferta de demonstração, de indignação em relação aos seus pecados, uma oferta de reconhecimento de suas incapacidades e falhas, de suas limitações e a natureza predominante do homem caído reinando sobre ele. Quando se havia no meio do rebanho novos cordeiros, separava-se o melhor, o mais bonito, com a melhor pelagem, com a melhor estrutura. Aquele que tinha porte, que ao longo do tempo ia parecer robusto, o que tinha mais vigor, o que mais saltava, o sem mancha, o sem defeito, separava-se dos demais.
E não mais criado no pasto junto com as ovelhas ou com um pastor empregado. Esse cordeiro era trazido para a porta da casa. E ali ele era bem alimentado com uma alimentação diferenciada dos outros. Ali ele era bem cuidado. Esse cordeiro tinha acesso à sala, ao quarto, à cozinha, como nós temos, alguns têm gato e cachorro que entram dentro de casa. Esse cordeiro entrava e brincava. As crianças pegavam esse animalzinho bem domesticado no colo. As pessoas rolavam com esse animalzinho na grama. E quando esse animal se machucava, rapidamente o pai, a mãe ou os filhos iam com o que tinham de melhor para tratar as feridas desse animal. Sabe por quê? Porque aquele animal seria a expressão de arrependimento e também de gratidão a Deus por tudo que Deus faz. Mas de tempo em tempo, chegava-se o momento da conclusão de todo aquele cuidado e ele precisava prestar a Deus culto. Então o pai reunia a família e dizia: chegou a hora. Chegou a hora. A hora do que, pai? A hora de entregar a Deus o que é de Deus. A hora de devolver a Deus o que é de Deus. Chegou a hora, meus filhos, do que, pai? De prestar conta de todas as nossas mentiras, de todas as nossas prostituições, de todos os momentos que nós defraudamos a Deus. Chegou a hora, pai. Chegou a hora, família. Chegou a hora de ir para a presença de Deus e prestar conta da nossa falta de compromisso. Chegou a hora de prestar a conta dos nossos vícios. Então o pai passava uma corda no pescoço do cordeiro. E eu imagino o pai puxando o cordeiro agora, estrada dentro, e a família na porta assistindo. O pai puxar pela corda o animalzinho de estimação que durante um dia, durante um ano, comeu e bebeu aos pés dele, que comeu do melhor, que foi cuidado, que rolava com as crianças na grama. Você consegue imaginar o desespero desses meninos? Sabendo que o pai vai levar esse cordeiro para o culto e esse cordeiro vai ser sacrificado. Ah, com certeza algum filho, se fosse como os meus, abraçaria o animal e choraria, dizendo: não pai, por favor, pai, não pai, não faça isso, pai, por favor, pai. E o pai, mesmo amando aquele animal, mesmo com o coração partido, o pai sabia que não havia alternativa. Era uma lei que foi estabelecida por Deus e deveria ser cumprido à risca, na íntegra. Enquanto as crianças choravam, enquanto a mãe segurava as crianças, o pai, passo a passo, caminhava com aquele cordeirinho até a porta do templo. A forma com que era sacrificado houve uma variação muito grande. Mas me pego a pensar do tempo em que o pai apresentava o cordeiro para o sacerdote. E o sacerdote precisava apresentar a Deus esse cordeiro. E depois que o sacerdote fazia isso, diz a história que houve um tempo em que o sacerdote devolvia na mão do pai o cutelo e dizia assim: o pecado é seu, a transgressão foi sua, a culpa é sua, o crime é seu, foi você que ofendeu a Deus, então é você que tem que sacrificar a Ele. Por quê, pastor? Porque aquele animal, não adiantaria aquele animal morresse ali, ele precisava morrer no coração daquele homem também. Ele precisava sentir na íntegra o quanto tudo o que ele fazia lhe custaria. Que diz a história aqui que a cena mais triste era levantar aquele cutelo ao céu e aquele homem com um golpe violento acertar aquele cordeiro. E ele, pastor, voltava de mãos vazias para casa. E sabe qual era o pior, Peterson? Que embora um animal, era um animal inocente. O único que estava morrendo
era exatamente o único que não tinha pecado. Estava morrendo alguém ali que não mentiu, que não prostituiu. Então, quando Jesus vai ao Rio Jordão, e ali João Batista grita: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pode parecer um lindo brado, mas João estava trazendo sobre Jesus a sua sentença de morte. Ele estava falando: esse é aquele que vai morrer no meu lugar. Esse é o Cordeiro de Deus. João não está celebrando as palavras de reconhecimento de João. É um decreto, é uma sentença sobre ele. É o Cordeiro de Deus. Ele ressuscita os mortos, ele limpa os leprosos, ele alimenta a multidão, ele ensina as pessoas. Ele faz coisas incríveis. Diz a Bíblia que o que ele faz jamais poderia ser escrito, porque nem todos os livros caberiam todos os seus feitos. É o que ele faz. Ele amou as pessoas que não sabiam o que era isso. Ele perdoou pecados. Ele deu atenção para pessoas que nunca tiveram. Ele parou para ouvir pessoas que nunca foram vozes, porque era o Cordeiro de Deus. Mas depois de um tempo, depois de 3 anos e meio, ele está no jardim do Getsemane. Como sempre, no seu tempo de oração, como sempre, na presença de seu Pai. Mas aquele momento de oração difere de todos os outros. Diz a Bíblia que ali ele entra em estado de agonia profunda, porque de alguma maneira o Espírito de Deus antecede todo o sofrimento que ele vai passar. Penso eu que aquele momento é o momento em que ele sofre a maior tentação. Porque diante daquilo que ele sabe que vai passar, ele é tentado a desistir. Por isso ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E enquanto ele continua orando, Deus o dá graça, Deus o dá força. Ele, um filho tão obediente, diz: todavia não faça a minha, mas a tua vontade. A Bíblia diz que os anjos vêm de novo, como na tentação os anjos o servem. Agora a Bíblia diz que os anjos vêm e o consolam. Eu não sei o que os anjos falaram, mas com certeza foram palavras que fizeram uma diferença para ele. A intensidade daquilo que ele está vivendo ali é tão grande que diz a Bíblia que ele soa gotas de sangue. Ai, como eu acho incrível. Eu sei o quanto deve ser difícil, mas ele soa gotas de sangue. Porque não só o homem é amaldiçoado através do pecado, mas a própria terra também. E é num jardim que o homem cai, e é no jardim que a terra é amaldiçoada, e é no jardim, enquanto ele ora, que o seu sangue toca a terra. A terra é tocada pelo sangue dele. E ele, enquanto ele está ali, diz a Bíblia que um dos seus discípulos, o administrador, o tesoureiro, talvez um dos parentes mais próximos por causa do nome, por ser de Judá, por ser Judas, chega e beija ali o rosto. E ele diz: a que vieste, amigo? Esse era o sinal para que os soldados soubessem quem é Jesus, e eles o prendem. Enquanto eles fazem isso, Pedro, muito audaz e muito desconectado, corta a orelha do soldado, ele coloca a orelha no lugar, e Jesus é levado. Jesus é levado. Durante a noite Pedro o nega 3 vezes. Depois, no meio da madrugada, ele é levado perante o sacerdote. Porque não haveria legitimidade no sacrifício se o sacrifício não fosse apresentado ao sacerdote. Com consentimento do sacerdote, Jesus vai para o altar do sacrifício.
Roma dominava sobre Israel, então eles criam um tribunal. Antes de que Jesus seja morto, ele precisa ser julgado. Então o colocam diante da multidão, diante de você, irmão. Nós estamos lá. E a multidão, excitada pelos sacerdotes, em uma só voz gritam: crucifica o Cristo, soltem Barrabás. Essa é a multidão que comeu do pão da multiplicação. Essa é a multidão das pessoas que eram cegas, que eram leprosas. Essas eram as prostitutas. Estes eram os homens que aprenderam dos ensinos, do seu conhecimento, das revelações celestiais. Essa multidão grita: crucifica-o! A sentença é lavrada, Pilatos lava suas mãos, e Jesus é conduzido até um lugar próximo ali, aonde todo o processo de dor para que a crucificação seja plena, comece. Ele é amarrado de costas sobre um tronco. Alguns soldados pegam em suas mãos um chicote, um cabo de madeira com 8 tiras, chicote chamado azorrague. Esse azorrague tem amarrado em suas pontas ossos de carneiro quebrado junto com chumbos, para que os ossos de carneiro desfacelem a carne ao bater e os chumbos entrem dentro dela. Então você imagina, Jesus é açoitado. Ele é açoitado. Ali começa o seu sofrimento. Ele é açoitado. Se não o bastassem, quando ele está completamente desfacelado, eles tiram Jesus dali e um outro soldado vem, colocam em sua cabeça uma coroa de espinho e com uma cana empurram aquele espinho. E se você não sabe, uma das partes mais sensíveis do corpo chama-se couro cabeludo. Aquilo crava na cabeça de Jesus. Eles colocam uma capa nas suas costas, uma cana em suas mãos, curvam-se e dizem assim do meu Cristo, naquela situação: salve Jesus, Rei dos Judeus. Uma das coisas mais vergonhosas para o judeu é a sua nudez. E diz a Bíblia que ele está nu, enquanto tudo isso acontece apenas com uma capa. Salve Jesus, Rei dos Judeus. Eles pegam uma cruz com um madeiro lavrado. Não é um madeiro lixado, não é um madeiro talhado, é um madeiro lavrado, é uma madeira bruta, no seu estado de robustez, de uma madeira bruta, com as suas farpas ali ainda, e colocam sobre as suas costas e o faz caminhar até a via dolorosa. Sabe, passo a passo, passo a passo, passo a passo, passo a passo, ele vai indo até aquele lugar onde ele vai ser crucificado. E quando ele chega lá, eu imagino um daqueles soldados o derrubando no chão, e um outro pegando pela sua mão e esticando seu braço e colocando um cravo sobre as suas mãos, e aquela marreta sobe aos céus e desce e bate naquele cravo, e aquelas suas mãos são transpassadas. Assim fazem com seus pés. Amarram a corda, esquerda e direita, levantam aquela cruz a um buraco no subsolo, e aquela cruz desce, bate no subsolo, e ali diz a Bíblia que a sua carne começa a ser rasgada. Jesus está ali pendurado, prestes a morrer, na plenitude de toda a sua dor e sofrimento. Nos seus últimos instantes, diz a Bíblia que há 2 pessoas do seu lado, 2 ladrões, esquerda e direita. Um debocha, trata com indiferença, o outro diz aquilo que vai fazer a diferença toda em sua vida. Diz assim: esse homem aí, nós estamos aqui, diz ele para o outro, porque nós fizemos por merecer. E eles: mas este homem aqui é imaculado. Este homem aqui não tem pecado. Este homem aqui é santo. Este homem aqui não fez nada. Este homem aqui é justo. Este homem aqui é inocente. E ele diz: Senhor,
Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz assim: hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo. Ele não deixou para amanhã. Ele ressuscitaria após 3 dias, mas para aquele homem ele disse assim: ó, hoje mesmo. Ele está dizendo: salvação é prioridade. Você entendeu? É para isso que eu estou morrendo. Hoje mesmo. É hoje mesmo. São os últimos instantes de sua vida e ele tem tempo para dar atenção para que um ladrão seja salvo. Ele não deu desculpa: eu estou cansado. Como ele não houve a desculpa: eu estou com dor, eu estou doente. Com ele não houve a desculpa: eu sou velho demais. Ainda assim ele está nos seus últimos minutos de vida. Ele não deu a desculpa: olha os cravos nas minhas mãos e nos meus pés, olha as minhas costas, olha onde eu estou. Ele olhou para aquele homem e disse: é hoje mesmo. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Ele não tinha pecado. Ele não tem pecado. Então a morte não pode tocá-lo. Talvez seja fato uma das ideias mais absurdas. A ideia de que, se Deus não o permite, ele permaneceria pendurado naquela cruz mediante a tanto sofrimento e não morreria. Porque a morte só pode tocar aonde há pecado. Ali ela tem autorização. Não é autoridade, é autorização. Então acontece algumas coisas ali para que fizesse fizesse alusão daquilo que era o Antigo Testamento, que os nossos olhos não veem, mas acontece. A Bíblia diz: agradou Deus moê-lo. Os olhos não viram. Mas quem vai sacrificar o filho é o Pai. É o Pai. É o Pai. É o Pai. E Ele faz isso. Enquanto Ele faz isso, eu fico imaginando a cena. A visão que Jesus tem desse momento, quando ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Será que é nessa hora que ele vê o Pai vindo para terminar o que deveria acontecer? A Bíblia diz que ele morre, irmãos. Ele morre. Morre mediante as horas. Um soldado vem para quebrar suas pernas, para que o sacrifício seja completo, mas osso nenhum do seu corpo seria quebrado, ele está morto. Então o soldado com aquela lança transpassa-o, para que todo o seu sangue fosse derramado. Se nós não entendermos a respeito disso, nós não conseguiremos assentar no nosso coração a responsabilidade e o compromisso que nós temos diante de tudo isso. Se nós não entendermos a respeito disso, esse lugar que você está ocupando será só mais uma cadeira de cinema, de teatro, de show. Se nós não entendermos o que aconteceu, nós não daremos o devido valor para o lugar em Deus ao qual nós ocupamos, o lugar cujo qual Deus nos estabeleceu.
Você acha que é só pão e vinho? Sabe por que é pequenininho assim? Porque não é para encher a barriga. Simplesmente por isso. É para trazer a memória. Trazer à tua memória aquilo que nós temos a tendência de esquecermos. É para que seja como um peso colocado sobre o nosso coração, cujo qual nós não podemos abrir mão. Para que nunca tenhamos a falsa sensação de eu sou bom, de eu faço, eu sou bem-sucedido, eu conheço os segredos. Os méritos precisam ser dados a quem é devidos. É por isso que numa noite como essa, nós podemos dizer assim, Naná: glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A Deus. A Deus. Glória a Deus. Fique de pé comigo, por favor. Eu perguntei para Jesus: eu venho de uma escola de pregadores muito técnica. Eu não sou técnico, mas uma das lições que me ensinaram na escola é que nunca se fala sobre a crucificação sem falar da ressurreição. Isso eu aprendi numa escola. Eu perguntei para Jesus por que ele não me deixou fazer isso, nem de manhã e nem agora. Porque é natural nosso acharmos que um culto só é fantástico quando ele termina sobre esse prisma, sobre essa expectativa. Eu disse: não, meu filho. O meu povo precisa saber quanto custou. O meu povo precisa entender na íntegra o que eles estão fazendo. O quanto eles foram amados, o quanto tudo isso custou. Quanto é que custa, pastor, uma cadeira dessa? Você acha, irmão, que uma cadeira dessa aqui você compra lá na Van por R$ 59,90? Essa que você está ocupando aí custou bem mais caro. Ela está toda manchada de sangue. Custou bem mais caro. Às vezes, para se sentirmos bem com Deus, nós precisamos nos sentir mal conosco. Porque às vezes, não generalize, quando se sentimos bem conosco, é porque nós estamos mal com Deus. E não há como se arrepender, se não há consciência da conta que precisamos prestar. Hoje de manhã eu conversei com a família depois do culto. O casal disse para mim o seguinte. Eu disse para o casal, eu falei: hoje eu preguei como quem está mandando todo mundo embora. A irmã disse assim: ai, pastor, nós queremos congregar aqui. Ai, eu estou cansado de ouvir tanta coisa que enche a minha alma, mas não me leva a um lugar em Deus. Que não me faz se sentir mal de tanta coisa que eu deveria. Eu estou saindo hoje com vergonha, pastor. Eu disse: ai, Deus, com vergonha. Vergonha do meu jeito manhoso de ser, preguiçoso, descomprometido. O excesso de autoajuda anula a ação da ajuda do alto.
O excesso de autoajuda anula a ação de ajuda do alto. Depois de tudo isso, será que ainda Deus precisa ficar romantizando tudo para que você entenda que você foi amado, que você é amado? Nós vamos orar. Concluo te lembrando. Imagina você, para salvar a vida de uma pessoa, faz uma doação do teu rim. A pessoa bebeu pinga a vida inteira. E agora seus rins não funcionam mais, ele precisa de um rim, e você, de forma muito altruísta, doa o teu rim para essa pessoa. Bom, eu tenho 2, eu vou dar um para ele e eu vou ficar com um, porque se eu não der o meu rim para ele, ele morre. Que bonito gesto, parabéns. Poucas pessoas têm coragem. O problema é que, se ao longo do tempo você estiver passando na porta do boteco, você encontrar aquela pessoa lá com o teu rim tomando cachaça. Ah, irmão, pelo amor de Deus, que você não vai falar com essa pessoa, porque eu falaria. Cara, você tá doido? Você destruiu os teus 2 rins, e para salvar a sua vida eu fiquei com um só, e agora você está destruindo o que eu te dei. Sabe a vida que você tem? Essa é a vida que Jesus te deu, irmão. Porque você destruiu a sua com o pecado. Essa é a condenação da morte que estava sobre todos nós. A vida que você está vivendo, Peterson, é a vida que Jesus te deu. A vida que eu estou vivendo foi a vida que Jesus me deu, pastor Luan, porque nós destruímos a nossa. Então é nosso dever cuidar da vida de Deus que está em nós. Por isso, como diziam os antigos, eu acho lindo, irmão, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor, ó, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. A morte venceu, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e viveste. És invencível, inigualável, hoje pra sempre